O filme que quase não foi exibido nos Estados Unidos. O filme que ficou pouquíssimo tempo em cartaz aqui no Brasil. Um dos filmes mais polêmicos do Oscar. Hoje vamos falar de O Aprendiz. Ali a base, diretor roteirista iraniano conta a história de Donald Trump, sim, o atual presidente dos Estados Unidos. Só que dessa vez, diferente das mais comuns cinebiografias que a gente vê por aí, a gente tem um recorte muito específico nos anos 70 e 80, durante a ascensão de Trump junto com Nova York. E esse recorte, na minha opinião, foi super justo e coerente com o storytelling proposto. A gente tem um início, um desenvolvimento e uma conclusão e ponto. Mas não esperem ver um Trump que vocês já conhecem assumindo a Casa Branca. Não, muito pelo contrário. Você vai ver a criação de um homem político e, claro, com essa personalidade que vocês conhecem hoje. E talvez seja por a gente acompanhar esses bastidores dos aprendizados do presidente que o próprio não tenha aprovado o longa, né? A gente acompanha essa criação e as polêmicas são muitas, desde o lançamento ali coladinho nas eleições estadunidenses, a exposição de uma relação conturbada com a sua ex-esposa, envolvimento com crimes, drogas, enfim, são muitas acusações feitas pelo real Trump em relação a esse filme. E aí é que tá o perigo, porque o roteiro ele traz muitos fatos que não foram comprovados, reais, assim, na vida real. E aí ele acaba também explorando algumas metáforas em algumas cenas, como por exemplo uma cena que tem Trump fazendo os procedimentos estéticos. O próprio diretor assume que essa cena foi uma comparação com Frankenstein, né, e a criação de um monstro. Mas aí é difícil pro espectador entender o que é metáfora, o que é real, né? No geral, a gente tem sim os pés no chão, a gente tem um belo roteiro e eu acho que a cereja do bolo é que flui muito bem com uma montagem muito bonita. Só para vocês entenderem, a gente volta um pouquinho só para eu explicar exatamente como é esse recorte e os personagens, né? O guia do roteiro ele segue com a relação de Donald com Roy. Quem são essas pessoas, né? Sebastian Stan, que é aquele soldado invernal lá dos estúdios Marvel, agora interpreta o jovem Trump, que se encontra com Jeremy Strong interpretando Roy Cohn, né? Quem é Roy Cohn? Ele foi o parceiro e advogado do ambicioso Donald, que desde cedo demonstrou ser uma pessoa muito violenta e estrategista, mas com a experiência e astúcia de Roy, que também não tinha os seus envolvimentos muito legais aí, ele se alimenta como uma fera, e a gente vai vendo isso crescer e talvez o gafanhoto superar o mestre. Todo esse processo de ascensão, ele é trabalhado de uma forma muito ritma, com uma estratégia e uma estética de fotografia que se assemelha juntamente com uma montagem, claro, né, a um documentário observacional, aqueles que tem um follow cam, né, que parece estar seguindo ali a pessoa mesmo, e ainda complementa com imagens que parecem ser imagens de arquivo da época, e isso traz muito para a realidade, né. A gente se aproxima muito do real, a gente se aproxima da verossimilhança e, como consequência, nós acreditamos em tudo ao pé da letra. E na minha humilde opinião, se for assim, é muito perigoso, né? É muito perigoso você estar trabalhando com metáforas não explícitas e claras, mesmo que o filme não seja vendido como um documentário, sim, uma ficção, uma cinebiografia. A gente, como espectador, a gente assume a realidade. E aí a gente entra num debate meio ético, até que ponto a gente tem liberdade de criar ou envolver coisas que não estão realmente comprovadas. Porque eu vou acreditar em tudo aquilo. Então eu saí falando, o Trump fez isso, assim, assado. Aí depois você vai pesquisar e fala, não é bem assim. Isso não foi comprovado, tem chances, mas não está no papel, entendeu? E para deixar muito claro, estou fazendo essa crítica a esse debate fora minhas opiniões políticas, tá, gente? E só para deixar bem claro aqui, eu emito os meus pontos de vista
A gente abre debates a partir dos meus estudos, faculdade, pós-graduações, cursos, experiências no mercado, justamente para a gente abrir debate mesmo. Então, se inscreva para continuar acompanhando nossas pautas de cinema. Acione o sininho para você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Compartilha com alguém para entrar nesse debate. Comente, você não está nem aí para minha opinião, você é super contrário à minha opinião. Fala aqui embaixo, eu quero saber. E deixa seu like para saber que você está gostando. Se não está gostando, fica quieto, não dá dislike não, tá? Vamos voltar pro vídeo. Eu tava aqui lembrando, bem na questão da montagem, que alguns jump cuts não soaram muito bem. Mas na maioria, a montagem, os cortes, a edição foi muito bem eficaz, dando muito dinamismo. E não só dando dinamismo, como eu já falei anteriormente, mas sendo um complemento com as atuações que foram indicadas, né? Inclusive ao Oscar de melhor ator e melhor ator coadjuvante, né? Foram indicações muito felizes, diga-se de passagem, né? Mas olha, hora da fofoca cinematográfica. De acordo com a Forbes, quem ficou se rasgando de ódio desse filme foi o bilionário Dan Snyder. Ele é ex-proprietário de uma equipe de futebol americano, Washington Commanders, né? E esse Dan Snyder, ele doou dinheiro para a produção desse filme, acreditando que seria uma boa maquiagem para Trump. Seria uma cinebiografia limpa, a favor do presidente, né? E o mesmo cidadão é um dos principais patrocinadores da campanha eleitoral de Trump. Imagina o climão quando ele deu play nesse filme, é a relação dos dois. Mas no geral, após assistir O Aprendiz, eu me senti satisfeito, eu me vi satisfeito. O filme acaba com uma imagem muito forte após uma sequência de imagens que se compõem muito bem e falas fortes, cenas fortes, né, que remetem, interpretam e escancaram o atual presidente dos Estados Unidos, né? E aqui a gente aprende sobre egoísmo, sobre ambição, sobre poder, sobre a construção de algo grande e bruto como um arranha-céu. Essa crítica foi escrita no dia 25 de janeiro de 2025, às 20 horas, por mim, e corta.